Olá, Fernando Figuinha, do Cardio Papers. Estamos aqui em Goiânia para mais um evento do Cardio Talks, um evento que a gente faz em parceria com a Novo Nordisk e é um evento que tem sido um grande sucesso. É um evento que a gente traz todas as últimas novidades, então últimos guidelines sobre diabetes e doença cardiovascular. Tivemos diretrizes norte-americanas, diretrizes europeias, muita coisa interessante para a gente discutir. A gente discute vários artigos também de temas diversos que saíram nos últimos congressos. Então, muito assunto interessante para conversar com o pessoal. E a gente tem toda a interação da galera. Então, é um evento muito interessante, valeu muito a pena estar aqui junto com o público de Goiânia. Estou muito feliz em poder participar desse evento inovador, trazendo um formato diferente, único, que permite um bate-papo descontraído, aproximar cardiologistas, falando de atualidades, novidades, né, trocando experiências, enfim, tudo aquilo que nós podemos fazer para melhorar a nossa prática diária. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 80% das mortes de pessoas com diabetes tipo 2 no mundo. E 64% dos brasileiros com diabetes tipo 2 admitem não seguir o tratamento adequado. Uma em cada 3 pessoas com diabetes tipo 2 no mundo apresentam doenças cardiovasculares. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Caroline, sou gerente médica e endocrinologista da Novo Nordisk e é um prazer recebê-los aqui essa noite. Então, vocês sabem, a doença cardiovascular, como vocês viram, é uma causa de morte muito importante no diabetes tipo 2. E não só de morte, né? A doença cardiovascular traz muita morbidade para esses pacientes. E hoje o objetivo desse encontro é que a gente discuta como que a gente pode mudar a vida, o desfecho das doenças cardiovasculares nesse perfil de pacientes, e, no geral, em pacientes com doença metabólica, né? Falar um pouquinho de cardiometabolismo também. Então, para abrilhantar o nosso encontro, a gente vai ter, então, o Dr. Fernando Figuinha, cardiologista e fundador do Cardio Papers, que todos conhecem, e também o Dr. Humberto Graner, que é conhecido de todos, professor da Universidade Federal de Goiás e editor-chefe também do Cardio Papers. Sejam bem-vindos e obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, vamos começar aqui, então. Primeiro, muito obrigado pelo convite a Novo aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Tive a oportunidade de ficar batendo papo com a turma aí fora. Foi muito legal, realmente. Eu preciso conhecer melhor Goiânia. Só cheguei a essa conclusão aqui. Aqui a gente tem um QR Code que você pode tirar a foto para poder mandar mensagem para a gente. Então, a gente vai ter duas opções. Se vocês quiserem parar no meio para tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. A ideia é que esse é aquele esquema que a gente gosta de fazer, bem leve. Tem 2 microfones aqui que vocês podem pedir para perguntar, ou se quiser, é bom já tirar a foto do QR Code, que é o esquema de perguntas e respostas, vai para o WhatsApp do tablet e depois a gente responde tudo, tá certo? Então aqui a gente vai discutir, são 3 temas principais que a gente vai discutir. O primeiro assunto que a gente vai discutir, que o Dr. Humberto aí que vai guiar a discussão, que vocês sabem o potencial desse rapaz aqui, vai ser basicamente o resumão do último congresso que saiu, que foi o Congresso Europeu de Cardiologia. Então, a gente selecionou os artigos mais importantes. Aqui é mais geral essa primeira parte. A segunda parte, a gente vai falar mais do conceito principal do evento, que é diabetes e doença cardiovascular. Então, a gente vai falar de 3 guidelines que saíram esse ano, que é o Guideline Europeu de Doença Cardiovascular e Diabetes, o do ADA e o Guideline Norte-Americano de DAC, todos abordando esse assunto que a gente está discutindo. E a terceira parte vai ser uma parte mais breve, que eu só vou falar um pouco do futuro da SEMA, né, o que a gente espera para o futuro de trabalhos e algumas dúvidas práticas aí. Eu acho que a maioria aqui é cardiologista. Tem alguém aqui que não é cardiologista, não? Tem endócrino? Tirando a Carol. Então, a Carol é nossa universitária de endocrinologia. Se precisar de alguma coisa, a gente tira dúvida com ela. Eu vou começar, então, discutindo os casos. A ideia é aquela pegada nossa, são casos. Eu vou pedir para vocês escolherem mais ou menos na cabeça, até para a gente poder se movimentar. E depois o Humberto vai explicar aí qual que é a certa e por que ela é correta. Então, primeiro caso, mulher de 60 anos, vem para a consulta relatando dispneia aos moderados dos esforços. Mulher de 60 anos. Ela é hipertensa há 10 anos, obesa, e está usando losartana de 50 e hidrocloro de 25.
Exame físico dessa paciente. Tem um peso de 87, altura de 1,57, tem um IMC de 35,2, então tem uma obesidade com circunferência abdominal de 95. PA dela na consulta, 128/80. Ausculta cardíaca sem sopros, mas com uma B4, que já é algo que a gente vê no exame físico que vai levantar a bola para a gente pensar na disfunção diastólica. Frequência cardíaca de 65 e sinais de congestão. Então tem turgência jugular, tem estertores crepitantes em base. Exames dessa paciente, ela vem com uma glicemia de 103, uma glicada de 5,7, creatinina de 1,0 e o NT-proBNP de 1.243. Você não precisa decorar, o NT-proBNP depende da idade, depende do TFA, tem um monte de coisa, mas 1.240 é alto. Então o NT-proBNP é alto. E o eco dela, para a gente tentar fechar o raciocínio, fracionação de 64%, septo de 12, parede posterior de 12, com hipertrofia ventricular concêntrica de disfunção diastólica tipo 2. Então, mulher, 60 anos, hipertensa, obesa, com alterações de disfunção diastólica, acho que tudo meio nos leva para uma EC com fração de ejeção preservada, né? Já dando spoilers aqui para ajudar a galera, só para esquentar os motores. E a primeira pergunta que a gente vai fazer é essa, então escolha aí na sua cabeça. De acordo com as últimas diretrizes apresentadas no Congresso Europeu de Cardiologia, o ESC, podemos afirmar que o uso de glifosinas na ECFEP tem impacto em redução de mortalidade. A. Empaglifosina e dapaglifosina mostraram efeitos benéficos no contexto da ECFEP. Níveis de NT-proBNP provavelmente estão superestimados porque ela é obesa, ou o paciente não possui indicação clara de cirurgia bariátrica nesse momento. Vamos ver, já que aqui a gente não tem os esquemas automáticos, a gente vai no esquema raiz. Alguém aqui escolhe a letra A? Não? Letra B? Vamos se mexer aí para acordar. Letra C, alguém? Letra D? Bom, dos que tiveram coragem aí, eu acho que a predominante foi a letra B, e vocês estão arrasando, realmente. Eu vou deixar o Humberto aí explicar o porquê que a alternativa correta é essa. EMPA e dapaglifosina mostraram efeitos benéficos no contexto da ECFEP. Muito bem. Primeiro, boa noite a todos, a quem ainda não tinha cumprimentado lá fora. É um prazer receber o Fernando Figuinho, um grande amigo e parceiro aqui em Goiânia, que ele não conhecia ainda, a nossa cidade maravilhosa, e está aqui com vocês, e meio também amigos, pessoas também que eu admiro tanto. Bom, só para a gente ficar um pouquinho atentos, né? No último Congresso Europeu, portanto, o que aconteceu agora em Amsterdã, no final do mês de agosto, foi publicado as novas diretrizes, na verdade, uma atualização da diretriz de 2021 de tratamento, para diagnóstico e tratamento de insuficiência cardíaca da Sociedade Europeia de Cardiologia. E o que ele coloca quando a gente olha ali para ICFEP, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Ele já conhece como classe 1, nível de evidência A, que um inibidor da SGLT2, tanto dapagliflozina ou empagliflozina, é recomendado em pacientes para reduzir o risco de hospitalização ou morte. Mas atenção aqui, né? Porque às vezes aquela letra A pode dar pouquinho de Por que dúvida, ela não está né? certa, né? Então, eu acho que isso é o importante, porque eles colocam uma recomendação 1A, você parece, nossa, o médio é o IECA, essa valsartana da ICFER, mas ele coloca um A para reduzir o desfecho composto, né? Desfecho composto. Quando a gente vai ver só mortalidade, como ele vai discutir, a gente não teve um benefício isolado de mortalidade, né? Então, só lembrando, esse aqui é o fluxograma que fica bem claro. Então, os pacientes com ICFEP, né? Claro, se tiver congestão, diuréticos, mas o que pode realmente modificar ali o desfecho composto de insuficiência cardíaca ou morte, juntos, quando somados juntos, é dapagliflozina ou empagliflozina. E de onde que vem, né, essas evidências? Essa evidência vem ali de 2021, do estudo Emperor Preserved, que testou a empagliflozina em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção acima de 40%, e mostrou ali, ó, que a empagliflozina reduziu o desfecho composto em relação a placebo, da ordem ali de 21%. Quando a gente vai olhar nos detalhes, né, é que se a gente desmembra o desfecho composto, de fato, a maior parte, a gente vê pelo o intervalo de confiança, né, a maior parte se deu realmente por complicações relacionadas à insuficiência cardíaca, hospitalização, visitas urgentes ao pronto-socorro, hospitalização por insuficiência cardíaca, mas morte cardiovascular, vocês veem que o intervalo de confiança ele não é significativo. Então, só muita atenção que assim, ele reduz o desfecho composto,
mas não reduz morte em si. Né? Só que isso, obviamente, não desmerece a droga, muito pelo contrário, é uma das medicações, de classe de medicações, que realmente tem modificado aí a história dessa doença da ICFEP. E, na verdade, mudou todas as diretrizes, porque, na verdade, foi o primeiro estudo que conseguiu atingir o endpoint primário positivo. Por mais que não tenha redução de mortalidade, todos os outros tinham sido negativo, deve haver desfecho secundário, talvez espirona ajude, top care, subir a população. Esse foi o primeiro que o desfecho primário foi positivo. E por isso que daí todas as diretrizes acabaram mudando e colocando o inibidor de SGLT2 com uma recomendação mais forte que os demais, né? O estudo DELIVER, né, também agora depois com a dapagliflozina, mesmo resultado, aqui com fração de ejeção preservada ou levemente reduzida, que a gente coloca, que é aquela faixa ali entre 40% e 50%, né, mostrando também uma redução do desfecho composto também da ordem de 18%. Na verdade, vocês veem as curvas, se a gente tampar ali, né, se dapagliflozina ou empagliflozina, a gente percebe que as curvas são muito semelhantes, né? E mais uma vez aqui, olha, quando a gente olha só morte por qualquer causa, não foi significativo, mas, de novo, isso não invalida a resposta. Lembrando, letra C, por que não é a letra C lá? Só porque às vezes algumas pessoas podem ficar na dúvida disso. O NT-proBNP na obesidade ela é subestimada. Então, cuidado com aquele obeso que fala para você que está cansado e a gente fala assim, porque o senhor está acima do peso. Muito cuidado. Tem a gente reduzir tudo isso a só a questão do excesso de peso. Porque às vezes a gente vai pedir um BNP e ele não vai vir muito aumentado e a gente vai realmente falar que o problema dele não é insuficiência cardíaca, mas pode sim ser insuficiência cardíaca. Quase tudo aumenta BNP, né? Se for ver, todo estado hipertidinâmico, hipertiroidismo, sepse, paciente idoso, tudo, a obesidade é a grande exceção que diminui o BNP. Então, a gente tem que sempre lembrar disso para não confundir a cabeça. Terminou o primeiro caso, dúvidas? Acho que esse assunto está dominado, né? Eu acho que está todo mundo cansado de saber, mas mais uma coisa, né? Saiu a diretriz. A diretriz, na verdade, foram 13 páginas, foi só uma atualização, mas foram coisas que tinham que sair de novidade, porque tinha saído todos os resultados dos estudos com o inibidor de SGLT2 para cá, né? E já estava desatualizado a diretriz de 2021. Vamos para o segundo caso aqui, então. Homem de 63 anos, chegou no pronto-socorro com dor torácica típica de início a 2 horas. É hipertenso há 5 anos e diabético há 3 anos. E está usando enalapril, metformina e simvastatina. Então, homem de 63 anos, hipertenso, diabético com dor típica, já derrama uma lágrima, né? Exame físico, tem um MC de 27, tem um sobrepeso, pressão arterial um pouco aumentada, 142/70, e já com sinais de congestão, com turgências jugulares, setores scriptantes bibasais. Esse é o eletrocardiograma. Comove alguém aí? Não? Só pelos... já vi que negócio. Vixe. Então, o eletrocardiograma, a gente tem um supra de parede anterior, pé de parede lateral, anterior extenso, tragédia, né? E o CAT dele, como esperado, tem uma oclusão de DA na origem. Logo na saída da DA, a gente já tem uma oclusão, que é essa imagem à esquerda aqui, né? E, óbvio, vai abrir essa artéria, só que sobrou essa artéria que não é a culpada, que é a coronária direita, que é a imagem que a gente tem ali à direita, e tem uma lesão. Aí no terço médio, né? Essa da DA, essa é uma lesão, que é uma lesão importante no terço médio da coronária direita, que não é a culpada, né? Claramente a culpada, supraparede anterior extenso, etc., é a DA. E aí que vem uma dúvida que a diretriz que foi publicada no Congresso Europeu nos ajuda a responder. De acordo com a diretriz de síndrome coronária aguda publicada no Congresso Europeu, qual seria a melhor abordagem dessa lesão coronária direita? Você abriu a DA a gente não tem dúvida. A dúvida é o que a gente vai fazer com essa outra lesão que não é a culpada. A gente mantém tratamento conservador, desencana, abriu a DA, dá alta para casa depois que terminar o tratamento do infarto. B, obrigatoriamente abre agora, nesse mesmo momento, abriu a DA, já abre a coronária direita. C, obrigatoriamente abre antes da alta, então você pode abrir a DA, vai para a UTI, espera 2, 3 dias, volta para o CAT para abrir de novo. Ou você poderia abordar nesse CAT ou em até 45 dias do evento inicial. Esse, para quem não leu a diretriz, é mais difícil. Algum palpite? C? D de dado? Eu vou considerar aqui na minha cabeça instantânea aqui, empatado C e D, hein? Alguns falaram C, alguns falaram D. E é difícil, quem não leu a diretriz vai...
Vamos lá. A resposta certa é a D. Sucesso. Por quê? Vamos lá, Humberto. Bom, isso, né, nós já até estávamos comentando recentemente lá no Cardio Papers Experience. Quem já tem um pouquinho aí de uns fiozinhos brancos aqui na cabeça, a gente se lembra que até 5, 6 anos atrás, qual que era a lógica? Se o paciente com supra vai para o CAT e ele está chocado, eu revascularizaria tudo. Isso era o que a gente fazia. E se o paciente tem a artéria culpada ali, aquele eletro, a artéria culpada é descendente anterior, infarto anterior, extenso, eu abro a DA e depois, né, deixo essa CD para depois. Depois que eu ia fazer até um teste, né, fazia teste de cintilografia e tal. Teste enfim, funcional para ver se teste funcional, enfim. Só que isso era baseado em estudos observacionais. E o que mudou de alguns anos para cá? 6 anos, mais ou menos 2017 para cá. É exatamente, olha lá, primeiro com a publicação do Culprit Shock, ele já desmistificou aquilo que a gente fazia no choque cardiogênico. Então, choque cardiogênico, o paciente está chocado, abre tudo, né? Do tipo, dá sangue... Dá o máximo de miocárdio, de oxigênio para o miocárdio. Dá o máximo de sangue e oxigênio para esse miocárdio e esse paciente vai recuperar do choque. E o que esse ensaio clínico randomizado, controlado, né, com o grupo de controle ali, o que fazia? Olha, então revascularizaria tudo ou não? Faço só a culpada no paciente com choque, instável hemodinamicamente. E ele mostrou que o paciente em que eu fazia, no paciente chocado, quando eu fazia a revascularização de todas as artérias, quando tinha mais de uma lesão, ele tinha piores desfechos, piores resultados com relação àquele que eu só fazia a culpada, tira ele de campo, deixa o pessoal lá na terapia intensiva tirar ele desse estado de choque, dar todo o suporte hemodinâmico, e aí depois isso melhoraria, né? Então, isso primeiro quebrou esse paradigma do paciente do choque. E aí a pergunta foi, e o contrário? Porque o contrário no paciente sem choque, que eu faria só da culpada, então não faz sentido, será, eu fazer revascularização completa? E aí, o que a gente tem na diretriz, exatamente, isso aqui já é da diretriz... Parece a indicação classe 1, então, né, do choque cardiogênico para angioplastar só ocupada. Choque cardiogênico, exatamente, ó. Angioplastia imediata da artéria ocupada apenas. E depois eu vou estagiar a revascularização completa, né? E se for sem choque cardiogênico, revascularização completa, ou no mesmo CAT, no mesmo procedimento, ou dentro de 45 dias classe 1, que é a resposta que foi correta. E a gente vai mostrar os estudos que de onde veio justificaram isso. Né? De onde veio como eu falei, né, que veio de 6 anos para cá, estudo completo publicado em 2019, mostrando exatamente que o paciente poderia ser submetido a uma revascularização completa, desde que ele não estivesse instável hemodinâmico, e quando revascularizado completo, aí o contrário, a curva se inverteria, a revascularização completa com uma menor incidência de eventos num segmento aí a mediana foi em torno de 2 anos e meio, mas até 4 anos ali de segmento. Essa diretriz saiu no Congresso. Então, saiu no Congresso e falou, olha, a gente sabe que a gente tem que fazer essa revascularização completa rápida. Rápida é o quê? Pode fazer no mesmo procedimento, pode fazer na mesma hospitalização, ou pode fazer até 45 dias. Interessantemente, publicou a diretriz, apresentado e publicado também no New England, estudo Multistar EMI. Quer comentar um pouquinho, Figuinha? Então, Multistar, na verdade, foi um estudo então, que saiu no Congresso Europeu, nesse cenário, a diretriz já tinha sido lançada, e daí, da mesma forma, ele mostrou que quem tratava tudo no começo, o objetivo era ser não inferior. Então, ele comparou quem fazia estagiado com o grupo imediato. O grupo imediato teve também uma redução de desfecho, batendo com o que a diretriz falava, né? Ainda bem, né? Porque sair essa diretriz e o artigo falasse o contrário ia ser complicado. Mas, além disso, apesar de não ter sido o objetivo principal do estudo, além de mostrar que o grupo imediato foi não inferior, que é o objetivo principal, ele também mostrou ser superior. E na conclusão, como não era o objetivo principal, na conclusão eles colocam basicamente que infarto com supra, hemodinamicamente estável, né, tira o paciente chocado, a angioplastia imediata em múltiplos vasos foi não inferior à estagiada. Então era o objetivo principal. Mas se fosse ver a análise, teve também para superioridade. Então mostrando talvez
a gente fala até 45 dias, mas o Multistar já... Aí já não estava comparando mais se era só da lesão culpada ou se era completa. Era completa, mas é completa imediata ou completa alguns dias depois? E mostrando que pode ser que realmente a completa imediata tenha um benefício maior aí. E qual que é o recado que a gente pode trazer para a prática, na verdade? Então, o que eu vou fazer para o meu paciente, igual esse paciente que está suprado, se abriu a DA e tem essa lesão de coronária direita? E daí você vai acabar decidindo caso a caso. Então, vai ter que ser o bom senso. Você usou pouco contraste, foi lisa, né? Foi tranquila a angioplastia de DA. Se você conseguir já fazer agora, o paciente não tem disfunção renal importante, não tem nada que indicaria esperar, talvez, no segundo procedimento, talvez seja melhor abrir tudo agora, que esse estudo, o Multistars, até teve esse grupo que esperou para fazer depois até 45 dias, teve uma incidência maior de infartos também. Então, sugeriu que talvez fosse melhor fazer tudo logo no primeiro momento, mas não vai ser para todo mundo. Então, se o cara tem função renal boa, usou pouco contraste, a angioplastia foi tranquila, não foi uma guerra para abrir a DA, por exemplo, eu acho que consideraria abrir a coronária direita. Se teve dificuldade, você quer poupar contraste, porque vai piorar o rim do paciente, daí talvez você possa fazer a estagiada, e pela diretriz ele fala que poderia fazer até 45 dias. O resultado do Multistar sugere que talvez seja bom não esperar tanto, talvez a mesma internação. Né? Perfeito. Beleza? Então, interessante, a gente só foi juntando pecinhas para o quebra-cabeça, mas acabou sendo isso. Choque cardiogênico, abre só a culpada e sai. Não é choque cardiogênico, abre tudo, se der, abre tudo no primeiro procedimento, se for tranquilo. Simples. Elementar. Nem tanto. Né? Não, mas é complexo daí. Daí você tem que jogar para a prática e bom senso. Dúvidas? Posso passar para o próximo caso? Se quiserem, não sei se todos entraram aí no QR Code. Levantar a mão ou mandar pelo QR Code. Que a gente vai ver depois no tablet todas as dúvidas, a gente vai responder depois. Aí o pessoal está colocando aí. Para quem não abriu, então, essa aqui é um QR Code para você entrar no celular para mandar mensagem. E depois, Carol, que é a nossa anfitriã aqui, a chefe da Novo, ela vai selecionar as questões aqui para a gente discutir. Vai ter uns 20 minutos aí no final para a gente poder discutir as questões. Tá bom? Então vamos lá, caso 3. Homem de 70 anos chegou no PS com quadro de espinéia aos mínimos esforços, com dor torácica típica há 2 dias atrás. É hipertenso e dislipidêmico. Então esse cara foi mais lerdo, né? O cara tem 70 anos, hipertenso e dislipidêmico, teve dor no peito típica e ficou esperando passar em casa, né? Chegou depois de 2 dias no hospital, ele usava enalapril, nodipina e simvastatina, e no exame físico de entrada no hospital, ele estava com SPA, 72/40, então ele estava chocado, com B3, sugerindo aí uma disfunção sistólica, com gesto, setor crepitante bilateral e extremidade mal perfundida. Então o que deve ter acontecido? O cara cheio de fator de risco, dor típica, deve ter infartado e chegou em choque cardiogênico. Gasometria da entrada já mostra uma acidose com padrão de acidose metabólica, bicarbonato baixo e lactato, que a referência aqui era até 1,82, estava aumentado também. Então, lactato aumentado, o paciente está chocado, choque cardiogênico. E esse é o eletro. O eletro bate com a história ou não? Então, o eletro a gente vê um supra também de parede anterior, mas a gente não vê nada de onda aqui, R, né? Já tudo de V1 a V4 está tudo amputado, está com aquele supra triste, né? Aquela desgraça, né? Então, basicamente, assim, a parede anterior já era. Então, caos. E daí levaram o paciente, começaram na hora do buto, estabilizaram o paciente, mandaram para o CAT e abriram a DA. Por que vai abrir a DA? Né? Na verdade, se a gente tem esse critério, se o paciente está chocado, geralmente vale a pena levar ele para a CAT, por mais que seja mais de 12 horas, para ver se ajuda em alguma coisa. Mas provavelmente aqui ia abrir para fibrose, né? Não ia ajudar muita coisa. Mas fizeram tudo certinho, abriram a DA e ele voltou lá para a UTI. E a pergunta é, baseada num trabalho que foi publicado no Congresso Europeu, o que as evidências mais recentes comentam sobre o suporte circulatório mecânico para esse paciente? Nosso querido balão intraórtico diminui mortalidade, ECMO, veno arterial, diminui mortalidade, Impella reduz mortalidade, a gente vai mostrar uma imagem do que é cada um deles, e nenhum dispositivo de assistência reduz mortalidade. E aí? D? Alguém dá algo diferente de D? Nada, infelizmente, nada. Nenhum dispositivo conseguiu mostrar redução. A gente vai mostrar os trabalhos iniciais aí do balão intraórtico, se você quiser comentar, então, mas a gente vai falar até o que saiu no último congresso, que também foi mais um balde de água fria para a gente aqui. Bom, do balão intraórtico, né, o primeiro balde de água fria foi ali em 2012, com IABP Choque 2, mostrando que
esse dispositivo que a gente usava tanto ali na unidade coronária, quando usado de rotina, está chocado, põe balão, está chocado, põe balão. Ele não foi melhor do que o grupo controle, só com tratamento usual, suporte intensivo, né? O Impella também é um dispositivo que ajuda nesse suporte, também quando comparado com um grupo pareado, fizeram por aqueles propensity match score, né, eles pegam um grupo, não é bem randomizado, mas eles pegam grupos parecidos para ficarem pareados e mostra que ele teve o mesmo desempenho daqueles pacientes lá do balão intraórtico. O Impella, não sei se todo mundo conhece, mas não é todo lugar que tem disponível. Vocês têm aqui, não? Consegue tem, o Impella consegue fazer. Balão menos um pouquinho, mas Sorocaba é uma guerra, mas já conseguiu pôr o Impella. Mas é basicamente uma bomba que você vai colocar na via de saída de VE e vai empurrar mais 2,5 litros, 3 litros de débito cardíaco. Então, geralmente, para paciente com choque cardiogênico agudo, que às vezes precisa de um suporte, às vezes por 1 ou 2 semanas, até recuperar miocárdio, às vezes pode ser bem interessante. Mas, do mesmo jeito, não teve estudo mostrando benefício. A gente não está matando esses procedimentos. A gente pode fazer ainda. Mas o que a gente queria saber se realmente faria diferença, que era o ACLS choque, era se ECMO faria diferença nesse paciente com choque cardiogênico. E aí, Alberto? Não fez diferença. A gente ficou com muita esperança com a ECMO depois que nós ganhamos um pouquinho de mão, vamos dizer assim, por meio da pandemia, né? Porque até a pandemia, ECMO era coisa de outro mundo. E a pandemia trouxe essa discussão dessa ferramenta, né? Tivemos o uso em alguns casos aqui, no sentido, casos críticos de COVID, mas não é só para pacientes graves do ponto de vista respiratório. E aí, por isso também testado, olha, se esse paciente chega chocado, né, eu faço essa derivação, dou um alívio, tiro um pouco a pressão do miocárdio, isso reduziria mortalidade nesses pacientes? Infelizmente, não reduziu mortalidade nesses pacientes, né? Essa curva aí, vocês veem que já se sobrepondo, mortalidade em 30 dias. Tá? Então, de fato, então, Beto, qual que é a mensagem? Balão não adianta, ECMO não adianta, Impella não adianta? Se vocês volta lá um pouquinho nas opções, Figuinha. O Figuinha foi bem perspicaz aqui quando ele põe o uso rotineiro. Então, não é que esses devices estão sepultados, mas é porque simplesmente a gente fazer, como é que fala, protocolar, né, para todo mundo, não é todo mundo que vai se beneficiar. Então, o desafio é justamente tentar achar quem é esse paciente que pode ir bem com o balão, que pode ir bem com o Impella e que pode ir bem até com a ECMO. A gente ainda não tem essas respostas totalmente, mas fazer igual o paciente chega com dor torácica, vou dar AS, né? Aquela questão assim, quase que no automático esses dispositivos não mudaram. E não mata, né? Não mata os dispositivos, mas é difícil pegar o paciente grave. Sempre tem, todos os estudos têm questionamento, o ACLS demorou às vezes muito para colocar o dispositivo. Sempre tem algum viés que pode talvez defender, os defensores do ECMO podem falar. Mas eu acho que vai ter que ser só criterioso. A resposta básica é essa. Muito lugar só tem balão, a minha rotina ainda. Sorocaba está a 1 hora de São Paulo e é uma guerra. Eu vi uma vez só colocar Impella, tem muita coisa que a gente tem dificuldade. Para a gente lá, o balão que é o que salva vidas, ou tenta pelo menos. Né? Então a gente acaba botando esse balão. Quando não tem muito recurso, está subindo do obuta, paciência. Mas as evidências não colaboram para fazer para todo mundo. Então, dos artigos do ESC era isso. Agora eu vou falar também de diretrizes, agora do último ano, na verdade, foram as 3 grandes diretrizes que saíram, né? Que foi diretriz no Congresso Europeu, a diretriz de diabetes e doença cardiovascular. No ADA, acho que foi junho, né? Final de junho, saiu a diretriz nova do ADA, do American Diabetes Association, e a diretriz nova de DAC crônica do American Heart, todos abordando esse tema de como tratar paciente diabético com doença aterosclerótica. Então, vou trazer uns casinhos aqui para a gente se divertir também. E o que a gente vai comentar aqui, mais ou menos, em relação a essa terapia combinada. A gente pode usar inibidor de SGLT2 junto com a agonista de GLP-1, quando que a gente usa um, quando que a gente usa o outro, quando que a gente deve usar os dois. A ideia é tentar trazer essa discussão de como a gente vai tratar esse paciente diabético com doença cardiovascular. Então, você quer ficar presente? Paciente de 64 anos, sexo masculino, tabagista, chega no pronto-socorro com dor torácica típica há 2 horas.
não sabe, nega antecedentes, mas também não cuida da saúde, não usa nenhuma medicação. E o eletro é este aqui. É o Tigrão, né? Que sempre fui saudável, nunca fui no médico. Nunca senti nada. Ele e agora tá ali suando na sua frente. E um suprão de parede infarto, inferior. Corrente de lesão, supra de parede inferior. Então, beleza. Aqui a gente não vai tratar infarto, o nosso foco é como que a gente vai investigar esse paciente. Então, você já sabe tudo do tratamento de infarto, fez todas as medidas, acho que é mais fácil. Eu vou ler. Fez todas as medidas para infarto com supra. A dúvida é, chegou esse cara que não sabe ter diagnóstico nenhum. Como que a gente vai rastrear a comorbidade? Isso é meio óbvio, né? O cara vai internar, espera-se, né? Eu lembro da época do INCOR, o Humberto era muito mais velho que eu lá no INCOR, né? Um ano mais velho que eu, ele é fellow da UCO, eu era R2 de cardio lá. A gente... o nosso amigo Nicolau surtava se a gente não pedia perfil lipídico para o paciente no primeiro dia, né? No primeiro dia. Você tem que pedir no primeiro dia perfil lipídico. Então, assim, a gente tem que lembrar realmente de rastrear. Na prática, a gente vai acabar fazendo, mas glicada eu vejo pouco a gente pedir. Mesmo perfil lipídico, quando você sai de grande centro, às vezes a galera esquece, vai tratar lá no consultório só. Então, assim, você tem que pensar por que esse cara teve um infarto. Então, ele tem idade, ele fuma, daí você vai ver na história. Ele é hipertenso, ele é diabético, ele é dislipidêmico, isso tudo você vai descobrir pedindo exames. Então, a diretriz, isso é meio óbvio, mas a diretriz europeia fala que todo mundo que tem doença cardiovascular estabelecida, daí ou esse paciente que infartou, ou o paciente que teve um AVC, ou o paciente que tem doença arterial periférica, a gente deve rastrear o paciente para diabetes. Isso é meio óbvio, né? Acho que não tem muita dúvida. Teve um estudo sueco, que é aqueles registros que pega a população inteira, né? Pouca gente, tem quase 700 mil pacientes com diabetes e 2.600.000 controles. E basicamente o que ele viu, isso aqui é ao longo dos últimos 20 anos, né? Então, como era a incidência de eventos lá atrás, 2001, e melhorando o tratamento, a gente espera que vai diminuir. Mas mesmo diminuindo, para doença coronária DAC, infarto agudo, doença cerebrovascular e IC, todos os pacientes diabéticos vão pior. Então, ele é o fator de risco para todas essas doenças. Então, quem é diabético tem risco de eventos maior do que quem não é diabético. Então, nesse paciente aqui, a gente pediu os exames e veio, como esperava, um HDL de 30, um LDL de 171, uma dislipidemia mista, uma glicemia de jejum de 130, com uma glicada de 7,2. E a dúvida é, a gente fecha o diagnóstico de diabetes, isso daqui é o que traz doada, mas eu sou velho também, né? Sou da época que glicada não entrava em critério nenhum e tal. Mas a gente consegue fechar o diagnóstico de diabetes com isso daqui, gente? Sim ou não? Com uma glicemia 130 e glicada de 7,2. O pessoal tá afiado, né? Então é basicamente isso. Isso é o que está na última diretriz do ADA de 2023, que mudou pouca coisa em relação aos últimos anos. Então, se você tiver uma glicada acima de 6,5, glicemia de jejum acima de 126, após 8 horas de jejum, uma glicemia acima de 200 após o teste oral de glicose, ou uma glicemia ao acaso acima de 200 com sintomas de hiperglicemia, poliúria, polidipsia, etc., se você tiver 2 desses, você fecharia o diagnóstico. Se você tiver só um, daí você teria que ter mais um exame repetido para fechar o diagnóstico. Então, como ele tem glicemia glicada, a gente já poderia falar que o cara é diabético. Bom, vamos para o quinto caso. Agora um paciente de 58 anos, sexo masculino, antecedente de hipertensão arterial, diabetes, tabagismo. Esse já tinha pelo menos o diagnóstico. Se ele cuidava bem é outra coisa, né? Porque vejam, usava enalapril, só metformina. Pressão 142/90, frequência de 72. E olha o perfil lipídico péssimo, LDL de 180, HDL de 35, glicemia 146, hemoglobina glicada de 7,6. Figuinha, responde para nós aí. Como é que a gente vai fazer avaliação de risco cardiovascular nos pacientes com diabetes? E o que isso impacta na escolha do agente diabético? Isso é outra coisa que mudou também nos últimos anos, que eu tinha o conceito lá na época de residência, tudo que é diabético alto risco. Você não precisa pôr score nenhum. Então, diabético alto risco não é verdade. É totalmente diferente de um cara que acabou de fazer o diagnóstico de diabetes, tem um glicado de 7,2 e um cara com diabetes há 10 anos, insulina independente, glicado de 10. Então, é óbvio que a gente não pode falar que todo paciente diabético é de alto risco. E no Congresso Europeu, eles mostraram, na diretriz europeia, né, de diabetes e doença cardiovascular, eles sugeriram um score que é bem interessante, que ajuda a gente a guiar exatamente isso. Se o paciente é de baixo, intermediário, alto ou muito alto risco de eventos, pacientes diabéticos. Então, eles utilizaram o score 2, que dá para você baixar só por
nos aplicativos aí, Apple Store, etc., aplicativo de calculadoras do ESC gratuita. O problema do Score 2 é que ele foi feito para a Europa. Então ele vai medir idade, sexo, tempo de diabetes, tabagismo, pressão histórica, colesterol, HDL, glicada e taxa de filtração glomerular. Mas a primeira pergunta que ele faz é que região que você é da Europa. Então daí se for França, Espanha, é a região de baixo risco, Portugal é de risco intermediário. Então se você quiser, eu quero usar de qualquer jeito o Score 2, você pode inventar moda, falar que é português, que são meus... Mas teoricamente não estaria validado para a nossa população. O que a gente acaba usando mais é a calculadora da SBC mesmo, que se você colocar diabético e não tiver mais nada, ele cai pelo menos como intermediário. Então dá para usar a calculadora da SBC, mas não é tão preciso como o Score 2. Né? E daí, baseado nisso, eles colocam. Então, se o paciente é menor que 5% do Score 2, seria baixo risco, 5 a 10 moderado, 10 a 20 alto risco e maior que 20 muito alto risco. Esse paciente que a gente estava falando agora, esse rapaz, que está tratando tudo errado, eu botei na calculadora do Score 2, considerei que ele era português, só para dar certo aqui, e deu 14%, deu 10%, um risco de 10 anos de 14%, caiu como alto risco. Lembrando aqui só que além dos 5 a 10, 10 a 20 e maior que 20, se ele já tem doença aterosclerótica definida, estabelecida, né, o cara já infartou, já teve um AVC, ou tem uma lesão de órgão-alvo grave, esse cara já vai para alto risco, ele não precisa nem fazer o Score 2. Já cai como muito alto risco. É baseado nisso, então a gente calculou que esse cara de alto risco, ele estava lá com um IECA só e metformina. Quero saber a opinião de vocês agora. O que vocês prescreviam para ele? Para facilitar. Todos aqui eu coloquei aumentaria a IECA e começaria a estatina de alta potência. Eu quero saber o que você vai fazer com o remédio da diabetes dele aqui. Então você vai prescrever inibidor de SGLT2 e ou análogo de GLP-1. Você vai aumentar para a dose máxima de metformina e vai associar inibidor de DPP-4, as gliptinas, né? Você vai dar a dose máxima de metformina e iniciar a insulina, ou você dá a dose máxima de metformina e começar a glibencamida, velha de guerra. E aí? Assim, você poderia querer fazer algo diferente. Aqui eu estou perguntando qual que seria melhor. Mas a gente tem vários caminhos que podia seguir. Então vocês estão afiados, né? A gente está no evento da Novo aqui, vamos prestigiar, né? Mas a resposta seria essa, baseada nas 3 diretrizes que eu vou comentar. Então, diretriz europeia é isso aqui. Então, eles colocam esse gráfico. Caindo como alto risco, na verdade, a gente poderia considerar manter ou aumentar a metformina e associar um dos dois, que foi o que eu falei ali. Se fosse muito alto risco, você poderia até, se ele fosse virgem de tratamento, você poderia até pular a metformina e começar com os outros dois. Então, esses dois têm benefício além de baixar só a glicemia. E ali embaixo é baixo risco, o paciente não tem comorbidade, você poderia considerar até só metformina. Mas esse paciente com doença cardiovascular, se está estabelecida, é muito alto risco sempre. Né? Então, se você quer reduzir risco cardiovascular, são essas duas classes, inibidor de SGLT2 e agonista receptor de GLP-1. Você precisa continuar melhorando a glicose dele, daí indicação classe 2 na diretriz europeia. Né? Seria metformina, classe 2, e pioglitazona, classe 2B, 2A e 2B, e essas outras aqui seriam neutras. Então você pode lançar a mão de DPP-4, uma cita, gliptina, gliptida, mas sabendo que isso aqui é neutro. E, importante lembrar, o inibidor de DPP-4 vai ter uma ação num lugar próximo do agonista de receptor de GLP-1. Geralmente a gente não usa os dois juntos. Então se você já entrou lá atrás com agonista de receptor de GLP-1, DPP-4 não é uma boa opção. Aqui é basicamente a mesma coisa. Então é doença cardiovascular, diabético, se está confirmado. Se tem diabetes com doença cardiovascular aterosclerótica, daí são os dois. Agonista receptor de GLP-1 ou inibidor de SGLT2. Se a gente está falando de C, o cara é diabético tipo 2, e o problema cardíaco dele é insuficiência cardíaca, aí inibidor de SGLT2 tem mais evidência. Dá para heart failure, ApoB reduced. E se o cara tem diabetes mellitus e doença renal crônica, daí também inibidor de SGLT2 tem mais evidência, e tem a finerenona agora que está entrando também como uma evidência interessante para evitar a progressão. Isso aí é uma das maravilhas da medicina, né? Como a gente vê as coisas muito rápidas e transformadoras, e o que a gente fazia há 10 anos, a gente já não faz agora. Então, lembrar que há 5 anos atrás, a própria diretriz do ADA colocava isso, né? Era metformina para todo mundo, começava. Sim. Aí depois um inibidor de DPP-4, aí depois você ia fazendo ali com o que você tinha. E era por essas razões também que o cardiologista fazia o quê? Eu vi aqui, vou controlar sua pressão, eu vou tratar aqui seu colesterol, mas esse diabetes, a glicada está alta, o senhor pode ir atrás do endocrinologista. Não que os endocrinologistas não sejam melhores diabetólogos que nós,
né? Que a Carol é a única endócrina aqui na nossa sala. Mas a gente precisa se envolver com o tratamento do diabetes também, e não só por isso, né? Porque esse paciente está lá diante de você, porque esse diabetes tem implicações com a doença cardiovascular, mas porque nós temos medicações hoje que nós não tínhamos há 5 anos, 6 anos atrás, né? Disponíveis para nós, que com evidências de que realmente você pode transformar, reduzir risco nesse paciente e, obviamente, modificar a história da doença aterosclerótica nesses pacientes. E o que aconteceu com o inibidor de SGLT2 alguns anos atrás, que deixou de ser droga do endócrino, agora endócrino é só mais um. Agora a cardio entrou na jogada, a nefro entrou na jogada. Então a gente tem que saber prescrever, é claro, porque não precisa nem ter diabetes na jogada, o cara conhecer sem diabetes vai precisar. O agonista do receptor de GLP-1 parece estar caminhando para o mesmo caminho. Então a gente já está com vários estudos que eu vou mostrar aqui, mostrando benefício em desfecho cardiovascular. A gente vai ter o SELECT, que a gente vai cobrir lá no Congresso Americano, dia 11, 12 e 13 aí de novembro. Então vai virar uma droga do cardiologista também, então a gente tem que dominar o uso. Aqui, para a gente pensar em usar agonistas de GLP-1, agonista receptor de GLP-1 aqui, para doença renal, eu vou falar no finalzinho, tem um estudo que está rolando que vai nos dar essa resposta. Por enquanto não tem indicação, mas talvez a gente tenha novidade mais para frente, eu vou comentar. Então, resumindo, se o paciente está pendendo mais para o lado da insuficiência cardíaca, doença renal crônica, daí talvez a prioridade seria o inibidor de SGLT2, que é o que a gente tem mais benefício de redução de desfecho. Se o paciente está pendendo mais para o lado aterosclerótico, quem parece ter mais efeito anti-aterogênico seria o agonista receptor de GLP-1. Então, isso daqui, muitos pacientes vão cair aqui. Se a gente for ver, a maioria dos pacientes de diabetes com doença cardiovascular, às vezes vai ter um EC junto, tem doença renal crônica junto. Então, muitos pacientes a gente pode considerar usar as duas classes juntas. Elas agem de maneira diferente, em pontos diferentes, então vai ter uma ação sinérgica. Esse outro tabu também que todas as diretrizes acabam colocando, não, você escolhe inibidor de SGLT2 ou agonista receptor de GLP-1. Na verdade, não é ou, é e ou, na verdade. Você pode escolher um dos dois ou usar os dois se você achar que encaixa para o caso do paciente. Então, dá para a gente utilizar os dois juntos e seria o mundo ideal, na verdade. Então, aqui, do ADA, só falando a mesma coisa. A ADA, doença aterosclerótica, paciente com muito fator de risco, mesma coisa. Agonista receptor de GLP-1 e inibidor de GLP-2, usar e ou, né? Então, aqui ele coloca either, né? Coloca e ou. E a última diretriz que a gente vai falar aqui é a diretriz americana de doença arterial coronariana crônica, que, da mesma forma, na verdade, as evidências são a mesma para todos, né? Só que a gente sabe que às vezes as diretrizes se contradizem, mas nesse assunto foi tudo semelhante, né? Prioridade para paciente diabético, doença arterial crônica, são essas duas classes, inibidor de SGLT2 ou agonista receptor de GLP-1. Eu vou falar rapidinho aqui para a galera não ficar com sono, que você vai pegar em fisiopatologia, endócrina que adora fisiopatologia, né? Por que agonista receptor de GLP-1 teria efeito benéfico? São vários efeitos, o principal que a gente vê parece efeito em inflamação, então há efeito anti-aterogênico direto, mas também tem efeito em redução de inflamação miocárdica, de apoptose, efeito em pressão arterial, tem efeitos na parte renal e por isso está tendo um estudo para ver exatamente se consegue reduzir desfecho ou não, e os outros efeitos de apetite, redução de adipócitos que a gente já conhece. A gente tem estudo mostrando que já tem benefício cardiovascular, a gente tem um monte de estudo. Tem algumas drogas que a gente não tem aqui, mas a gente tem aqui líder com a liraglutida, Sustain 6 com a semaglutida semanal, subcutâneo, e o Pioneer 6 com a semaglutida por via oral. Então a gente já tem vários estudos mostrando benefício em desfechos. E quando a gente junta tudo, todos esses estudos, aqui é um gráfico também na diretriz europeia, a gente vê que está tudo apontando para o lado de benefício do agonista receptor de GLP-1. Então essa meta-análise, juntando todos esses estudos com o agonista receptor de GLP-1, indica aí uma redução de 15% do 3-point MACE, que seria morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal. Então tem já uma evidência boa para falar que é uma medicação para reduzir desfecho. E no SGLT2, da mesma forma, atua em vários pontos. Antes a gente achava que era só um diurético de luxo, né? Fazia glicosúria, mas a gente sabe que age muito, em muito mais coisas. Ele tem efeito cardíaco, alteração de pré e pós-carga, alteração de contratilidade, alteração de glicotoxicidade. Então, aqui eu não vou ficar dominando tudo, mas a gente sabe que no inibidor de SGLT2 o mecanismo de ação é muito mais complexo do que somente aumentar a glicosúria. E, da mesma forma, tem vários estudos. O primeiro, né, que nos mostrou esse maravilhoso mundo dos antidiabéticos diminuindo desfechos, né?
o Empareg Outcome com a empaglifosina, que a ideia era só ver segurança, e sem querer eles acabaram vendo redução de hospitalização por IC, e depois os outros programas, Canvas e Credence com a canaglifosina, Declare com a dapaglifosina, também mostrando benefício em MACE, e também sugerindo aí um benefício dessa medicação. E por isso daí na diretriz norte-americana de DAC, eles colocam como preferencial usar uma dessas duas classes se o paciente for diabético. Quer comentar alguma coisa até agora? Não, tranquilo. Acho que esse slide aí ele é bem emblemático ali, né? Ó. Diabetocardiology. O Brown, que é o papa da cardiologia, né? Ele lançou foi esse ano no European Heart Journal, sugerindo que poderia estar surgindo uma nova especialidade, que seria a cardiodiabetologia, não sei como o pessoal quer traduzir. Mas tem surgido tanta evidência nesse campo, que ele está sugerindo, como a gente tem cardio-oncologia, um cardiologista especializado em lidar com pacientes oncológicos, que talvez em breve a gente vai estar com um cara especializado nessa população, que é uma população muito prevalente, na verdade, de como tratar melhor o paciente que tem diabetes e tem alguma doença cardiovascular associada. Então, isso aqui, a tendência é só todos os congressos a gente continuar vendo isso aqui. E, apesar de tudo isso que a gente falou agora, será que a galera está prescrevendo direito? Então, esse estudo aí, o CAPTURE, né, foi um estudo que tentou ver o que a gente tem prescrito. Paciente com doença cardiovascular, quanto que a gente prescreve de agonista receptor de GLP-1, inibidor de GLT-2 e um ou outro. Se a gente juntar os dois, não ou um ou outro. E a gente vê que paciente que tem doença cardiovascular, que pela diretriz, pelo menos um dos dois a gente deveria estar usando, só em 21% dos casos a gente está usando ou inibidor de GLT-2 ou agonista receptor de GLP-1. Então esse capture foi interessante, que foi para mostrar para a gente que a gente não está seguindo o que deveria ser feito, pelo menos o que as evidências nos sugerem. Né? Quer ler aí, caso 6? Bom, só para resumir, né, um pouquinho dessa jornada aqui que o Figuinha fez nesses últimos minutos. Então, lembrando, nem todo paciente diabético é igual. Então, eles têm riscos diferentes, porque eles têm características diferentes. Agora, não há dúvidas de que nesse paciente de alto risco cardiovascular, diabético, eu tenho que oferecer para ele o que há de melhor hoje disponível na nossa prática clínica, né, quer seja um inibidor da SGLT2 ou seja, você pode sim, né, respondendo aquela pergunta inicial, adicionar o análogo do receptor da GLP-1. Então, sexto caso, uma mulher de 62 anos com histórico de pré-diabetes, é o que ela fala ali na consulta, eu tenho pré-diabetes. Vem para a consulta trazendo os resultados dos exames laboratoriais. Ela é hipertensa e tem doença arterial coronária, porque já teve um evento agudo, um infarto há 4 anos e recebeu uma angioplastia, um stent, né, por meio de angioplastia coronariana. Ela está em uso de valsartana, dose máxima, atenolol, AS e atorvastatina, 40 mg dia. Ao exame físico, que chama atenção, IMC de 26, um sobrepeso, cintura abdominal de 89, um pouquinho, para mulher isso já é aumentado. Pressão 130/78, tireoide sem anormalidade, sem outras alterações no restante do exame físico. E ela vem com o envelopinho ali do laboratório. E o que mostra? De fato, glicemia de jejum de 145, hemoglobina glicada de 7,8, os demais ali sem... Ela está usando a atorvastatina, né? A LDL ainda está 75, de hora está abaixo de 50, né? Pra quem razoável, infartou. Mas está, exatamente, para pós-infarto, prevenção secundária, ela ainda não está exatamente dentro da meta. E aí, o que a gente vai fazer? De acordo com o último guideline americano para manejo de doença arterial coronária crônica, qual a conduta a ser adotada no que se refere ao tratamento de diabetes? Então, esse paciente está virgem de tratamento, ele não está tomando nada. Então, a gente deve iniciar metformina com inibidor de SGLT2, comer um S aí, ou análogo de LP1. B, a gente deve iniciar inibidor de SGLT2 ou análogo de LP1, não ter uma obrigatoriedade para usar metformina. C, deve iniciar análogo de LP1, inibidor de SGLT2 ou pioglitazona. E D, deve ser iniciado inibidor de SGLT2 preferencialmente, podendo associar o análogo de LP1 se o controle glicêmico for insatisfatório. E aí? Palpites? A, B, C? Vocês querem dar uma metformina junto com o inibidor de SGLT2? Não seria a morte, na verdade, mas o que a diretriz comenta? Aqui, na verdade,
você pode fazer diferente, mas aqui a gente quer saber o que o último guideline sugere, né, para esse perfil de paciente. Paciente com doença cardiovascular estabelecida, o guideline traz exatamente isso. Se o paciente tem uma doença cardiovascular estabelecida com diabetes tipo 2, você pode começar um dos dois, inibidor de SGLT2 ou agonista de receptor de LP1, e no texto ele deixa bem claro que não é mais obrigatório, como era antes, que o Humberto comentou, todo mundo ter metformina para daí partir para a segunda classe, né? Então, como essas duas classes já mostraram benefício, não tem por que você ficar dando metformina se você pode controlar com drogas que têm benefício além de reduzir a glicemia. Certo? Comentários? Perfeito. Então é isso, já sabem tudo. Eu vou falar das perspectivas futuras agora, rapidinho, só para fechar, para vocês não ficarem com muito sono. Vou mexer aqui mais um pouquinho. Perspectivas futuras, eu vou falar, na verdade, de 3 estudos, que foram 3 estudos que estão rodando. Na verdade, a gente vai saber o resultado daqui a umas 3 semanas, mais ou menos. A gente vai cobrir lá no Cardio Papers. Então, são esses estudos que estão rolando agora. Tem vários estudos. Tem, além de estudos que a gente vai discutir, tem estudos também para IC-FEP, CFEP com paciente diabético. Tem vários estudos com pacientes com terapias baseadas em creatina, que aqui sai só da SEMA, LIRA, entra tizepatida, outras drogas. Mas falando de cada um, vou falar de 3 estudos. O SELECT, que é esse que a gente já teve a notícia que foi positivo, saiu na mídia já que foi positivo, mas a gente não tem ainda um resultado preciso. O SELECT seria a semaglutida para pacientes obesos com doença cardiovascular. Então aqui não é obrigatório ser diabético. Então a ideia é ver será que o agonista do receptor de LP1 pode ter um efeito benéfico em doença cardiovascular, mesmo para quem não é diabético? Seria essa a pergunta. Tira o remédio do endócrino e agora do cardio também, basicamente. Então, qual que é a característica basal aí do SELECT? Foram mais de 17 mil pacientes, mais de 70% homens, idade média de 60 anos, HB glicada de média 5,7, eles não eram para ser diabéticos mesmo, um peso médio de 33, então todo mundo com MC acima de 30, com obesidade e função renal normal. Desses pacientes que foram incluídos no SELECT, 2/3, cada 3 pacientes, 2 tinham um infarto prévio. Então, era uma população de alto risco cardiovascular. Tinha vários aí com um AVC prévio e 4% com doença arterial periférica. Então, essa é a resposta. Aqui a gente não tem um resultado ainda, a gente só sabe que o estudo foi positivo, mas se for só desfecho primário, características, discussões, a gente vai ver mais para frente, mas já tem uma notícia aí que foi um estudo positivo, então, provavelmente, agonista de receptor de LP1, como o inibidor de SGLT2, vai virar droga do cardio também. O segundo estudo que eu vou comentar é o SOUL. O SOUL é um estudo que foi feito para SEMA oral. O SELECT foi com SEMA subcutâneo. SOUL é com SEMA oral para pacientes diabéticos com doença cardiovascular ou doença renal crônica. Então a ideia é parecida. A gente quer ver redução de desfecho, mas agora com SEMA oral num perfil de pacientes diabéticos. Então, o SOUL, ele vai quase 10 mil pacientes também que está rolando o estudo. Pacientes diabéticos com doença cardiovascular ou doença renal, vai comparar usar SEMA oral até 14 miligramas, né? A gente começa 3, vai para 7, depois 14 miligramas, versus placebo, e a previsão de finalizar em julho do ano que vem. Então, acho que logo a gente vai ter resposta. O desfecho primário dele, da mesma forma, é nesse perfil de pacientes diabéticos com algum outro fator de risco, se a gente consegue reduzir morte cardiovascular, infarto ou AVC usando a SEMA. E o último que eu vou comentar, que é o que eu falei de doença renal, é o FLOW. FLOW foi um estudo, na verdade, que testou a SEMA subcutâneo para pacientes diabéticos com doença renal crônica. Então é isso que a gente quer ver, se igual ao inibidor de SGLT2, será que aquele benefício fisiopatológico teórico vai se mostrar em desfechos clínicos? Então eles pegaram pacientes diabéticos com uma taxa de filtração de 50 a 75, com uma relação albumina creatinina urinária alterada, ou entre 25 e 50, independente da relação albumina-creatinina, e vão utilizar então a SEMA subcutâneo. Então a ideia aqui que eles querem ver, o desfecho primário, é ver se usar a SEMA conseguiria diminuir o risco de evoluir com pior função renal, evoluir com diálise, morte por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular, que é o desfecho que geralmente dá para a CKD, os outros estudos com inibidor de SGLT2 também viram. Então, é um estudo focado em desfechos renais. Então, a gente vai ter essas duas informações em breve, provavelmente em 2024.
Então, vai ser o primeiro estudo dedicado só para desfecho renal de agonista receptor GLP-1, para incluir pacientes com diabetes muito alto risco. Então, acho que o próximo ano, provavelmente, a gente deve ter muita coisa nova e a gente vai ter que começar a conhecer melhor essa molécula, né? Eu vou trazer agora, finalzinho só, aspectos práticos, aí sinta vontade de parar. Não sei quem já está prescrevendo no consultório, quem não está prescrevendo. Só algumas dicas práticas para você que quer prescrever amanhã, às vezes, o remédio, né? Então, primeiro, você vai começar uma SEMA, subcutânea ou oral. Vai começar a SEMA, o ideal é a gente sempre parar inibidor de DPP-4. Exatamente porque não tem sentido você atuar 2 drogas no mesmo ponto. E dependendo da glicada, se você está querendo entrar com o SEMA para reduzir desfecho cardiovascular, porque o seu paciente infartou, está com a glicada na meta e está usando insulina, às vezes você pode considerar reduzir insulina, né? Ou sulfonilureia, né? Aí você vai ajustar as medicações. A SEMA não vai dar hipoglicemia, mas insulina e sulfonilureia pode dar. Efeitos colaterais, que é uma coisa que o pessoal tem muito medo. Geralmente, o efeito colateral mais comum é náuseas, vômitos, e daí você pode recomendar o paciente, às vezes, comer mais devagar, comer várias vezes, refeições menores, tentar parar. Isso você tem que controlar a ansiedade de alguns, né? Às vezes eu me incluo nesses alguns, né? Você fica ansioso, comida gostosa, você come até se entupir, então parar um pouco antes disso, evitar comida muito gordurosa e muito apimentada, que também pode aumentar o enjoo. Se o paciente tiver algum problema com terapia injetável, orientar o uso de agulha pequena, você não dá nem para sentir. Eu já até testei o SEMA uma época aí. Não dá nem para sentir, realmente, é muito tranquilo de utilizar. Mas se ele tiver muita resistência à terapia injetável, a gente pode considerar a oral, que a gente já tem disponível. E exames laboratoriais, se você tem um paciente com alteração de função renal, geralmente você não vai precisar fazer ajuste nenhum de dose. Então, função renal, geralmente, vai tranquilo. Geralmente, com clearance acima de 15, 20, aí você pode usar tranquilo. Enzima hepática, do mesmo jeito, você não precisa ficar controlando. E enzima pancreática, os estudos mostram um aumento em torno de 20% de enzima pancreática, mas não teve aumento de pancreatite. Então, qual que é a recomendação para o paciente que você vai começar com um agonista receptor GLP-1? É colher enzima pancreática se o paciente for sintomático. Você tem que lembrar que o paciente, na verdade, é diabético, então ele pode ter pancreatite por vários outros motivos, não só pelo uso de SEMA ou algum outro agonista receptor GLP-1. Então, a recomendação é pede lá amilase, lipase, se tiver sintomas. Senão, não precisa pedir para todo mundo. E aqui eu trouxe os gráficos bonitinhos aqui, que eu roubei da Carol aqui, que eu acho que é legal mostrar para vocês. Então, basicamente, é o resumão que vocês precisam fazer para orientar seu paciente. Então, é o que eu comentei, né, de orientar a comer devagar, não deitar depois da refeição. Então, a gente sabe que assim vai retardar o esvaziamento gástrico, então vai aumentar a chance de refluxo, parar quando estiver saciado, aumentar a frequência de... É algo que a gente deveria fazer, independente de estar usando SEMA ou não, na verdade. Mas daí com o SEMA teria que ser mais rigoroso com isso daí. Da comida, então, evitar alimento muito forte, muito gorduroso, picante. Tentar evitar comida, às vezes, que realmente tem um cheiro muito forte, que aumenta o enjoo. Estilo de vida também, independente disso, né? Você tem que orientar o paciente. Para finalizar, como lidar com os efeitos colaterais se o paciente voltou reclamando de vômito. Primeira coisa, lembra de orientar ele a se hidratar, porque ele vai estar perdendo líquido, e reforça tudo que a gente tinha falado. Então, come refeição pequena, maior quantidade, evitar cheiro forte, etc. Se for diarreia, também, mesma coisa, todas, o ideal é se hidratar bem. Lembrar que para diarreia, a gente não deve orientar bebidas esportivas, né? O pessoal adora pegar os Gatorade, assim, com conflito de interesse, bebidas com sais, aí, que é para quem perde líquido com suor. Então, não funciona igual quem perde líquido com diarreia. São outros eletrólitos, então não é para orientar bebida esportiva. Daí pode orientar outras bebidas e comidas leves, né? Que é o que todo mundo sabe, né? Pergunta para a avó vai explicar para você, caldo de galinha, arroz e tal. E por isso, tipo, constipação também é as medidas clássicas. Então, aumentar a fibra, atividade física a gente sabe que ajuda a aumentar o esvaziamento gástrico, hidratação também ajuda. Então, aqui acho que vale a pena só tirar um print aí para você ter guardado se tiver algum problema para lembrar de orientar o paciente. Mas não dá nada do fim do mundo, é só a orientação básica para poder ajudar o paciente. Certo? Era isso que eu tinha para falar. Eu acho que perturbamos vocês por um bom tempo. A gente tem algumas dúvidas, eu acho que Tem alguma dúvida aí, não? Podem mandar. Ou se alguém quiser aqui perguntar agora, fique à vontade. A gente está com o microfone aí, né, gente? Eu tenho o microfone, se alguém quiser perguntar, eu alguém posso quer levar. Compartilhar ansiedades?
Não gosto de SEMA. Querem falar alguma coisa? Por favor, não. Brincadeira. Pode falar o que vocês quiserem. Mas me fala, eu tenho uma pergunta. Diga. O paciente infartou e vocês viram ali, e do lado endocrinológico, é que essas coisas que vocês gostam de fazer, de balão e passar ECMO e tal, não resolvem, né? Então, no fim, a gente tem que agir mais prevenindo que isso aconteça. Mas o paciente infartou. Quando eu coloco essas drogas modificadoras de doença, né, que é o que a gente chama hoje em dia para o paciente com diabetes tipo 2, antes da alta ou só no consultório, quando ele retorna? O que é que vocês acham? Então, para inibidor de SGLT2 já tem estudo claro falando dos benefícios. Então, o ideal é na internação. Você não precisa fazer no primeiro dia. Mesmo que o paciente vai lá estar instável, vai estar em jejum, às vezes entubado, dependendo da gravidade do caso, vai acabar usando, às vezes, insulina nos primeiros dias, se for necessário. Então, não tem sentido você começar logo no começo. Começar logo nos primeiros dias de internação. Para a SEMA, a gente tem estudo, o SOLOIS, Worsening Heart Failure, né, que é com a sotaglifosina, que a gente não tem, mas a gente acaba extrapolando, que a gente reduz a chance de rehospitalização por IC, nesse caso, usando um inibidor de SGLT2 ainda na internação. E a gente sabe bem... Para infarto, tem um estudo que está rolando da dapagliflozina, chama DAPA-EMAI, que é justamente testando se eu já começo lá, ela internou, é diabetes, ou dependendo se ele tem disfunção cardíaca, insuficiência cardíaca ou não, já dá. Mas essa resposta para a DAPA, pelo menos, a gente ainda não tem, né? Para insuficiência cardíaca, é isso que o e se for extrapolar de outros estudos com IC, na verdade, a gente vê muito frequente que daí é falando de todas as drogas que modificam, né? Então, é um vasodilatador, é beta-bloqueador, é espirono. Se o cara não entra na internação, o cara vai de alta, volta depois de 1 mês, 2 meses com o cardiologista de consultório, volta bem melhor, não está mais cansando, e é muito comum a galera não mexer mais nada. Pô, agora o time está ganhando, agora eu não mexo mais. Então, muitos pacientes, se você não entra na internação, ele não vai entrar no consultório. Infelizmente, né, acontece muito disso. Tem um trabalho com beta-block, que até compara, se o cara usava beta-block, internou por IC e foi de alta sem beta-block, é pior do que ele não usar e sair de alta sem. Então, assim, você tem que lembrar de usar essas drogas que modificam o desfecho ainda na internação. Diagnóstico de GLP-1 ainda não conheço nenhum estudo preciso para esse momento. Mas a lógica é que seria interessante utilizar o mais precoce possível, né? Temos uma pergunta aqui, ó. Como é que... Bom, eu vou ampliar a pergunta aqui. Como é que a utilização dos inibidores da SGLT2 com relação ao clearance de creatinina? Tem um limite, um cut point ainda que a gente... Então, ultimamente, o que se recomenda é acima de 20, né? Antigamente, os estudos até usavam um valor maior, mas agora tem convencionado acima de 20, pode usar os dois. Tem estudo rolando de inibidor de SGLT2 em pacientes dialíticos. E daí, exatamente porque a gente está vendo que tem muito mais benefícios do que só o efeito renal. Mas essa resposta a gente ainda não tem. Então, por enquanto, a clínica acima de 20, a gente pode considerar usar DAPA ou EMPA para os benefícios que a gente está querendo ter com a medicação. Perfeito. Mas podem também sinalizar aí que o microfone chega aí para vocês. Enquanto isso, tem mais perguntas chegando aqui, ó. Figuinha, por que sobre o tratamento inicial de diabetes? Iniciar com o inibidor da SGLT2. E aí, se o paciente não controlar a diabetes, aí sim associar um análogo da GLP-1? Então, acho que daí depende mais do perfil do paciente. É bem isso daí. Se é IC, eu não tenho dúvida. IC eu vou dar primeiro inibidor da SGLT2. Se for ver paciente coronariano, e obviamente o paciente tiver condições de comprar, e muitos desses tenham sobrepeso, daí encaixaria melhor entrar de cara com o agonista receptor GLP-1. É que a galera tem usado, às vezes, para outras indicações, mas para essa indicação que já está bem documentada, às vezes o pessoal não lembra de indicar. Então, você pode entrar de cara com o agonista receptor GLP-1, se é o perfil de paciente, às vezes, com doença coronariana, doença aterosclerótica, na verdade, que você quer reduzir desfecho, e às vezes você pode ter algum benefício adicional aí, para o paciente ser obeso, sobrepeso, etc. Né? E lembrando, né, que quando a gente fala assim, o tratamento inicial de diabetes, de novo, nem todo diabético é igual, né? Então, aqueles de baixo risco, às vezes a gente ainda vai começar com metformina. E não está errado, você pode entrar com metformina. Mas pensando naquele paciente de alto risco, com doença cardiovascular, principalmente já estabelecida,
Não tem por que a gente primeiro, não, eu vou primeiro com o inibidor da SGLT2, depois, se não melhorar a glicada, sendo que um dos slides ali que o Fernando mostrou muito bem, ele coloca lá benefícios para além da redução da hemoglobina glicada. Então, assim, essas drogas mudam a história natural da doença cardiovascular nos pacientes diabéticos, independente somente da redução, não que não vai reduzir, né, mas independente da redução. Mas agora com o Select, vamos ver cenas do próximo capítulo, né? Mas com o Select é capaz que agora a gente não precisa nem pensar em diabetes. Se ele tem doença aterosclerótica documentada, teoricamente, vamos ver como que é o desenho, quanto está usando de cada medicação, a gente tem que fazer uma análise crítica do resultado, né? Mas é provável que a gente não vai precisar nem esperar ter uma diabetes para pensar em entrar. Se ele provar benefício no Select em desfecho cardiovascular em paciente que não é diabético, é igual dar para heart failure, a gente usa para IC pelo benefício da medicação e não por ser diabético. Então não sei, vamos ver o que vai rolar aí no Select. Mais dúvidas? Ansiedades? Boa. Teoricamente a gente não dá para falar, não sei se você tem alguma preferência, mas não dá para falar que uma seria melhor que a outra. Se for ver os resultados, o DAPA Heart Failure, eu acho que teve uma redução mais clara de mortalidade isolado que o Emperor Reduces, né? Mas, a princípio, a recomendação de diretriz seriam equivalentes. Você poderia usar um ou outro. Eles não dão preferência. É aquela história quando a gente ficava lá, há 10 anos atrás, perguntando assim, né? É ticagrelor ou é prasugrel? Qual é melhor? E os estudos, a gente não tem um estudo cabeça a cabeça, comparando o outro diretamente. É difícil a gente extrapolar resultado de um. Não, estou falando enquanto a gente não tem estudo comparando EMPA com DAPLA. Não estou falando de ticagrelor, né? Do ticagrelor a gente tem. Tem o React 5 que foi o... Então vamos lá, só para não ficar... Só para não entenderem diferente. Eu falei, enquanto nós não temos... nós ficamos muito nessa briga, falando qual que era melhor, até alguém fazer um estudo comparando os dois. Com relação à sua pergunta, é isso aí também. Eu compartilho com o Figuinha aqui. A gente não tem como, simplesmente com dado de um estudo que são populações diferentes, né, feito em condições diferentes, a gente falar que um é melhor que o outro de estudos diferentes. Enquanto a gente também não tiver um estudo com os dois, não tem como a gente falar qual gliflozina é melhor. Então, isso aí, você sabe, não? Eu sei que dá para ter bastante estudo, mas os grandes estudos, os grandes trials que foram focados em CFEP, CFR, para doença renal, os dois tiveram semelhantes. Tem estudos menores, mas não dá força para você falar que DAPA é melhor. Pelo menos as diretrizes nos dizem isso, né? A minha tendência no dia a dia, eu estou mais acostumado a usar DAPA, mas não é porque DAPA é melhor, é só por uma questão de comodidade. Mas eu acho que, a princípio, a gente não tem nada falando que DAPA seria superior, não. Até onde eu sei. Não sou dono da verdade. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Na titulação de Ribelsus, que é semaglutida oral, o ideal é sempre chegar à dose máxima de 14 miligramas? Então, os estudos testaram sempre chegando na dose máxima. Sempre você começa com 3, né? Daí depois vai para 7, depois vai para 14. Então, todos os estudos que a gente mostrou, o SOU ali, que vai testar também benefício em desfecho cardiovascular, os protocolos são sempre usar 3, 7, 14. Eles não param no meio. Não é até... Porque como o objetivo é o efeito da medicação, não é se atingiu a glicada, não precisa subir mais. Eles sempre almejam, se o paciente tolerar, chegar a 14 uma vez por dia. Né? Perfeito. E na mesma linha aqui dos agonistas do receptor GLP-1, tem indicação de usar essas medicações nos pacientes com chamado pré-diabetes ou os intolerantes à glicose? Então, a princípio, o que a gente viu de benefício seria para pacientes diabéticos e com doença cardiovascular. É isso que a gente tem de evidência por enquanto. Então, não dá para a gente falar ainda de usar para pré-diabético. Se tiver doença cardiovascular, você pode usar pensando na doença cardiovascular, por outros motivos. Né? Perfeito. Tem mais alguma dúvida também da plateia? Tem mais uma dúvida aqui só para a gente ir mesclando aqui.
Sim, isso aí, na verdade, não tem um limite de peso. O que você tem que ver, na verdade, é se ele está emagrecendo pela medicação ou pela doença. Que, às vezes, dependendo da gravidade da EC, ele pode estar emagrecendo por uma caquexia cardíaca, pode ser a evolução da doença. Exato, Então, isso que eu acho que vai ter que avaliar caso a caso. No sentido seria quando parar. A pergunta, Sim. assim, tem algum limite ou eu uso Não, acho que aí, quando tiver eutrófico, é tranquilo. Se começar a ficar realmente com você pode até pegar outros parâmetros, como a albumina, pegar algum outro parâmetro para ver realmente se o paciente é eutrófico, mas a princípio, enquanto ele estiver eutrófico, enquanto ele estiver dentro da faixa de MC adequada, é óbvio que você tem que sentir se o cara não está evoluindo com caquexia cardíaca, degringolando a IC, e daí eu acho que talvez o foco principal seria inibidor de SGLT2 e o resto, né, para tentar reverter esse quadro da IC, que isso a gente não tem. O benefício do agonista receptor de LP1 seria mais para doença aterosclerótica. Daí talvez eu priorizaria inibidor de SGLT2 nesse caso, que você vai ficar em dúvida. Se atingiu o peso que queria, já está sucesso. Bom, tem mais uma pergunta aqui, né? Olha, vocês poderiam falar sobre um outro estudo do ESC 2023, chamado STEP para CFEP? Então, o STEP foi um outro estudo com a SEMA que mostrou um cenário que ele ainda não está validado, mas foi um estudo que foi interessante, porque o cenário da ICFEP é o que a gente mostrou aqui. A gente tem bastante estudo com inibidor de SGLT2 mostrando benefício no desfecho composto. O STEP HFpEF, ele não testou como os inibidores de SGLT2 desfecho em morte e hospitalização. O desfecho dele foi mais desfecho de qualidade de vida, avaliado pelo Kansas City e perda de peso. Então, ele conseguiu mostrar, sim, um benefício de redução de peso e melhora de qualidade de vida importante nesses pacientes. Então, ele, apesar de a gente não poder ainda validar ele para essa situação, ele mostrou que talvez o agonista receptor de GLP-1 possa ser interessante nesse nicho. E aí está rolando mais estudo para a gente ver se a gente consegue desfecho duro. Então, foi um estudo interessante que realmente mostrou para a gente que a gente tem que pensar nessa classe de droga, nessa subpopulação. Mas ainda não está aprovado, né, validado. Perfeito. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né, por que a gente passou décadas aí e nada funcionava? Porque a gente está aprendendo só muito recentemente que também, parece clichê, mas não é, né? Nem todo paciente com ICFEP é igual. É a mesma coisa que a gente falou aqui do diabético. Então, nós temos cada vez visto nos congressos e publicações falar-se em fenótipos de ICFEP. Porque a gente falava aqui, quem tem ICFEP? É a mulher idosa, hipertensa com fibrilação atrial obesa. Mas às vezes ela não tem tudo isso junto, né? Às vezes é paciente jovem com obesidade. Obesidade. Então, talvez acho que o caminho para descertar a droga é nichar o fenótipo. Então talvez esse fenótipo vai melhor tal droga. Esse fenótipo de mulher idosa com FA é essa droga. Eu acho que o caminho da ICFEP, eu imagino que seja esse. A gente tentar achar o nicho certo para dar uma medicação. Não vai ser a mesma medicação que vai resolver todos os fenótipos. Eu acho que por isso que a gente não conseguia nada lá atrás. Só para comentar, se vocês puderem pegar o celular, esse aqui é um QR Code para a gente fazer uma avaliação do evento. Para vocês falarem se gostaram demais ou gostaram muito do nosso evento. Estou brincando. Não, vocês fazerem a avaliação, porque como a gente vai ter outros eventos de Cardio Talks, é importante saber, falar o que vocês acham que pode melhorar, para a gente tentar sempre atingir excelência aí. Tá bom? Então, se puderem comentar, é importante demais aí esse feedback para a gente. E, finalizando, eu queria agradecer demais aí. Terça-feira realmente é um dia um pouco usual aí, mas a sala lotada, vocês virem aqui para prestigiar a gente, foi muito bom. Bater papo com os goianos aqui. Agora estou comprometido a voltar com a família inteira aqui para causar aqui em Goiânia, né? Estamos esperando. Então, obrigado demais aí pela noite. Agradecer é um prazer estar aqui com vocês, gente. A Novo Nordics, né, o apoio conjunto aí com o CardioPapers, podendo trazer esse evento aqui para Goiânia, uma das poucas cidades privilegiadas aí nessa jornada, né, do CardioTalks pelo Brasil. Goiânia foi selecionada e a gente agradece. E agora falando como goiano, não só como também CardioPaver, mas agradece a possibilidade de a gente estar aqui entre amigos discutindo cardiologia, cardiometabolismo, doença cardiovascular nos diabéticos, obesidade. Isso é o nosso desafio do dia a dia aí. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Agradecer isso por esse evento super descontraído, nível CardioPapers mesmo, com a presença dessas duas figuras ilustres aí da cardiologia, Dr. Humberto, Dr. Fernando Figueiredo. Excelente
abordagem, bem extrovertido, aí trazendo casos clínicos de uma forma bem descontraída, com a participação da plateia que foi sensacional, nível AFIA mesmo, nível Cardiopape, sensacional. Nós aqui em Goiânia gostaríamos de agradecer, esse evento foi espetacular, Dr. Humberto, Dr. Fernando Figuinha, né, foi um evento assim que nós podemos compartilhar conhecimento da área médica, da área da cardiologia, compartilhando também com a endocrinologia. Então assim, foi um evento bem completo, estamos todos muito satisfeitos com essa produção, com a presença de tantas figuras ilustres da cardiologia e poder, né, então, trocar ideias, poder trocar experiências, foi muito interessante, muito feliz com esse evento.